desde criança eu já fiz loucuras de arte, né? Então eu já sou um artista nato, né? Desde criança. Quando eu fui fazer várias outras coisas, estudar e sair, desde a época minha do sítio, e eu saí para uma cidade chamada Joinville, aonde lá eu me encontrei mais ainda na forma de arte, e inclusive de escultura. Porque eu sempre fiz pintura, sempre pintei com pigmentos naturais, porque eu não tinha dinheiro para comprar mesmo a tinta, né? Então eu morava com meus avós e eu fazia tudo isso com pigmentos naturais, a tinta. Quando eu cheguei lá, eu me deparei que eu também sabia fazer um pouco de escultura. Foi aí que eu conheci o Mário Avancini, né? Que era um cara que botava paralelepípedos. De repente ele começou a esculpir nas pedras. E aí eu entendi como é que eu também comecei com escultura, né? Como é que eu comecei com essa arte, essa loucura de eu brincar com os desenhos, brincar até mesmo com as mitologias, né? Que eu brinco muito com as mitologias minhas do passado, venho essa brincadeira das tribos indígenas, né? Das terras. Fui estudando bastante até chegar num ponto que eu vi que realmente nós necessitamos dessa coisa da arte, o natural, ele tem que estar junto a essa arte. Então, depois de tempos e tempos, ganhei vários prêmios com pintura, com esculturas, tudo com material reciclado e material de pintura. Então foi aí que eu comecei com a minha pintura, lá quando eu era criança, e até hoje eu ainda sou esse maluco que faz esse tipo de arte, que é muito peculiar, né? Porque não é todo mundo que queria também, na época, um quadro pintado de terra na parede. Então não era todo mundo que tinha essa visão. As pessoas que gostam também de acrílico, óleo, né? Aquarela, todas elas são boas, mas o pigmento natural, ele vem comigo há muitos anos mesmo. Fui percursor em Santa Catarina, né? Depois disso, comecei a dar aula também dessa técnica, que são uma técnica primária, né? E primórdias. Então, eu busquei isso e comecei a trabalhar com a pintura e a escultura. Então, foi aí que me deu o lado artístico para mim. Eu fiz esse trabalho lindo aqui na UFSC, né, o Boitatá, aqui toda uma referência ao Franklin Cascais, né? Qual é a importância do Franklin Cascais aí nesse teu processo também, né? Nossa, o Franklin Cascais, ele foi um precursor disso tudo para mim, na verdade, porque quando eu me deparei, eu estava próximo dele e eu entendi mais por que o Boitatá. O Boitatá, ele é simplesmente uma ligação entre o místico, o mito, da mitologia, né, que vem da mitologia, e o místico também, e além do mais, ele é uma coisa da ciência também, porque o Boitatá, ele não é nada mais do que a bola de fogo, fogo fato, fogo que corre. Todos esses são derivados do Boitatá. Então ele é um processo da natureza, aonde ele brinca com a natureza e ao mesmo tempo ele é protetor da natureza. Então, quando eu me deparei com o Boitatá, eu até, inclusive, eu me inspirei muito na época de criança que eu fazia os espantalhos. Então, esse foi o meu legado para o Boitatá. Quando eu cheguei aqui, quando eu encontrei o Franklin Cascais, ele pintava vários bois. Foi esses bois que eu botei depois aqui, que depois pode botar aqui, todos os bois, tatá que ele fez. Então tinha diversas formas. E o Boitatá na Índia, na língua tupi-guarani, ele chama bola de fogo, que seria cobra de fogo. Eles estão lá, aí isso é um gás metano que pega fogo a partir do momento que ele pega o ar, né? Ele salta para cima e ele pega fogo. Então ele fica com essa bola de fogo, essa corrida. E eu me inspirei muito, e eu disse para mim mesmo, um dia passava quando criança na ponte e dizia para mim, o dia que essa ponte cair, eu pego nem que seja um parafuso, faço uma obra de arte. Hoje em dia eu me deparo com ela, grande, com as pernas todas, né, são dos ferros da Ponta Ercílio Luz, os primeiros que tiraram, inclusive, e ele tem essa conotação, né? Porque o Boitatá, ele tem a visão de que há necessidade imediatamente de proteger a natureza. Ele dá esse volume, ele dá essa conotação. E se tu protege a natureza, tu está protegendo tudo. Por exemplo, eu quero proteger patrimônio imaterial e material, mas não existe os dois se não proteger o natural.
Então a gente precisa saber que uma benzedeira, ela pode ser benzedeira, mas ela não vai benzer só com uma folhinha, ela vai benzer com raminho. E esse natural, ela precisa ter junto. Então é a mesma coisa que o boitatá na proteção da natureza. Porque se proteger a natureza, né, até tem uma história muito antiga que o Franklin falava, que aqui a gente sempre quebrava tudo e fazia a favela de rico, que são os prédios, são essas coisas. Então isso também atrapalha numa coisa de continuidade, de proteção à natureza, que nós hoje em dia estamos necessitados de cada um de nós fazer uma parte, ter essa parte dentro da gente, proteger. Por exemplo, o boitatá, ele foi feito com uma parte toda de reciclagem. Então, eu protegi também um pouco do ferro da ponte natural, né? E hoje a gente precisa e tem essa necessidade, né, de fazer esse tipo de ligação com o boitatá, com a natureza, com a força que ele dá. Ele é tudo para proteção. Então, acho que pode ser uma variação de outras conexões que a gente pode fazer usando o boitatá como experiência. Eu vejo dessa forma, que a gente está precisando se unir para que não aconteça mais isso. Por exemplo, nós não temos mais montanha. Aqui, a proteção da montanha era primordial, uma coisa que tem que ser feita imediatamente. Nós temos outra coisa que é muito importante, o mar. Outra coisa muito importante, que é a preservação do mar. Então, essas coisas todas que eu vejo que o cimento está tomando conta, a favela de Rico, como dizia o Franklin Cascais, está tomando conta, isso nós temos que reverter para um processo muito bom, que seria buscar toda a natureza dentro disso, e que cada prédio que se fizesse na cidade tivesse exatamente um jardim na frente ou atrás ou do lado, e cada prédio que se fosse fazer da agora em diante precisaria ser preservada, as casas antigas na frente, como tem na Espanha, como tem em outros países, que a gente vê, a gente vai lá e a gente percebe esse tipo de coisas, né? Mesmo sendo cidade já histórica e tal, mas agora nós temos que ver o aqui e agora, o que está acontecendo aqui. Aqui na nossa cidade estamos sendo muito deturpados, inclusive as montanhas, o topo das montanhas, a base, porque nós temos que ter essa base da ecologia, da natureza, essa base nós precisamos ter. É necessário para cada ser humano pensar sobre isso. Porque eu, por exemplo, amanhã, eu tenho filhos, amanhã eu não vou ver. O meu filho não vai ver um tucano, não vai ver uma arara, uma gralha, um pássaro, porque não é só matar a floresta, tá? É matar uma cadeia que está ali de bichos e que vive naquele lugar. E o ser humano, ele tem essa conotação, querer sempre matar algo que está lá. Então, eu pediria encarecidamente que as pessoas pensasse bem 2 vezes antes de vender um terreno para um prédio, para alguma coisa, que fizesse até uma proposta para a pessoa, para que ela pudesse fazer ali, deixar aquela árvore, deixar aquele momento que está ali e se encaixar naquilo. Porque se tu não se encaixa naquilo, tu não podes trabalhar outra coisa. Então, eu tenho visto isso e tenho todo momento pensado, meu Deus, como é que a gente vai fazer para atingir essas pessoas que não pensam que matando uma árvore, ela mata uma cadeia de coisas ali, e a gente tem que ter essa consciência, gente jovem, né, bonita que nós temos, a cidade toda bonita, gente chegando, gente vindo para querer uma coisa melhor, né, vamos pensar mais sobre isso, sobre essa posição da nossa coisa, que é a natureza, que está totalmente sendo deturpada. Aí é que está, é um grande desafio, né? Porque eu nunca me imaginei, mas é um grande desafio. E esse desafio eu quero contar com todo mundo, eu não sou sozinho, né? Então eu quero contar com todo mundo para poder me ajudar e poder ver essa coisa da natureza mesmo. E a Câmara de Vereadores, inclusive eu estive lá várias vezes e eu não vi nenhum tipo de cultura, ao contrário, muito pouco.
E as pessoas não defendem isso. E essa defesa que eu acho que posso ajudar, contribuir, que é a imaterialidade, o material e o imaterial e o natural, eu acho que essa coisa aí eu poderia contribuir muito com isso, porque estudei muito para chegar até aqui, né? Então eu estou muito conectado com isso e como eu te disse, é mais um desafio para mim, porque o desafio era a obra, depois o desafio é outras obras, né? E outros calendários de coisas que a gente tem, né? Então, eu quero contar, Elaine, com todos que estão me escutando, me vendo ou me assistindo, porque eu acho que é uma pauta de todos, não é uma pauta só minha. Eu vejo essa necessidade, inclusive da própria prefeitura, ser comandada por isso, né? Por uma pessoa que tenha esses dois viés, né? Porque a gente não é um só, então a gente sempre tem que ter os dois viés. Então, eu acho que o Marquito é um grande, né? E ele tem uma categoria muito boa, inclusive eu estive na Assembleia há pouco tempo e eu vi que ali o pessoal apoia muito ele também por ele ter essa causa da reciclagem, né, do baldinho, de toda essa coisa que ele implantou em vários bairros, né? Inclusive nos morros, né? Eles implantou muito. E nós temos uma dificuldade grande, porque a gente vai nos morros e a gente vê todos os lixos jogados, todas as coisas jogadas, pouca coisa aparece por lá. Então é muito triste até isso. Então, uma consciência de todos, que é o que eu pediria, para votar ou olhar melhor para uma coisa boa, que pode acontecer, que pode revolucionar a nossa cidade e ser uma das capitais melhores do país, eu acho que entra nessa pauta mesmo a conotação da natureza. Porque as pessoas vêm para cá com esse intuito de ver belas praias, belas montanhas e boas coisas. E nós não estamos mais tendo essas belas praias e nem estamos tendo essas belas montanhas, né? E não estão tendo esse belo carinho pelo turista mesmo, que o turista verdadeiro, como vão para a Europa, para vários lugares, eles jogam um copinho no chão. E se jogar vai ser multado, porque ali vai ter fiscalização. E nós estamos com essa dificuldade gigantesca de fiscalização. Então, eu acho isso importante, as pessoas pensarem mesmo como vão votar de agora em diante.